Os tornados são algumas das forças mais interessantes e destrutivas do mundo. Os Estados Unidos é o país mais propenso a tornados do que qualquer outro lugar do mundo. E foi lá que todos os casos deste vídeo ocorreram. Número 5. Tri-State, 1925. O ano de 1925 foi o ano dos tornados mais mortíferos da história americana e o segundo mais mortífero da história mundial. O dia 18 de março foi o dia mais mortífero das atividades tornádicas no mundo. Neste dia, um sistema de tempestade incrivelmente poderoso se deslocou pelos Estados Unidos, gerando pelo menos 12 tornados. Estes vários tornados atingiram vários estados, como o Tennessee, Kentucky, Indiana, Alabama, Kansas, entre outros. Todos eles ocorreram no mesmo dia e todos fizeram parte do mesmo sistema de tempestades. Além desses tornados confirmados, houve sem dúvida alguns outros que atingiram vários lugares, mas com muito menos impacto ou notoriedade. Um determinado tornado que foi gerado por esse sistema de tempestades passou a ser conhecido como o Tri-State Tornado, que foi registrado pela primeira vez em Reynolds County, no Missouri. Ele começou derrubando árvores e estruturas e tirou sua primeira vida quando um fazendeiro foi pego em seu caminho. Mas à medida que continuou crescendo, seus ventos atacavam mais rápido. Houve alguns relatos de que até se formou um funil duplo por algum tempo, passando por muitas áreas povoadas, destruindo até mesmo algumas escolas no processo. Ele acabou se transformando em um enorme tornado nível 5 com ventos de quase 400 km por hora. Este foi um dos piores tornados que o mundo já havia visto, não apenas por causa de sua força, mas por causa da velocidade a que viajou e por quanto tempo ficou no chão. Este tornado tinha mais de 1,5 km de largura e passou mais de 3 horas no chão, viajando por quase 400 km através de 3 estados e devastou mais de 250 km² de terra. No final, 700 pessoas morreram e quase outras 13 mil sofreram ferimentos. Número 4. Oklahoma, 1999. Oklahoma está localizada dentro de um dos lugares mais ativos na Terra para tornados. Conhecido como Beco de Tornado, é um lugar no centro dos Estados Unidos onde o ar frio das montanhas rochosas se encontra com o ar quente e úmido do Golfo do México, resultando em algumas das tempestades mais poderosas da Terra. Em 3 de maio de 1999, a cidade de Oklahoma estava presenciando um clima bastante severo, o que não era novidade para eles. Mas este dia em particular foi um pouco diferente, pois produziu um forte tornado que devastou parte do sul da cidade junto com numerosos subúrbios. Quando caiu do céu pela primeira vez, o tornado foi registrado como sendo um de nível 2, mas rapidamente ganhou força e se tornou um nível 4. A partir desse ponto, ele oscilou em força entre um nível 2 e um nível 5, e depois de chegar ao chão por mais de 1 hora, ele se fortaleceu em um nível 5 muito poderoso, muito parecido com o tornado Tri-State. Este tornado foi particularmente único não só por causa de sua incrível velocidade de vento, mas porque ficou no chão por muito tempo, já que a maioria dos tornados ficam no chão apenas por alguns minutos. Mesmo com esse curto período, eles ainda são capazes de fazer toneladas de destruição. Então, imagine o tipo de devastação que um tornado pode causar quando dura mais de 1 hora. Quando o ciclone já havia atingido algumas das maiores velocidades de vento já medidas no mundo, variando entre 450 e 515 km por hora, ele cresceu para um tamanho de cerca de 1,5 km de largura e viajou por 61 km durante sua vida útil. 36 mortes foram relatadas e os custos totais associados à destruição totalizaram mais de $1 bilhão. Número 3. Joplin, 2011. Quando os vemos à distância, nós poderíamos descrever os tornados como sinistramente atraentes, parecendo nuvens que descem à terra
às vezes formando formas estranhas. Um tipo particular de tornado é conhecido como tornados de cunha, que são mais largos do que a distância do chão ao céu. Em outras palavras, eles parecem uma parede de nuvens. Este foi o caso em 22 de maio de 2011, quando um tornado nível 5 atingiu a cidade de Joplin, no Missouri. Naquele dia, o Serviço Nacional de Meteorologia em Springfield emitiu um aviso de tornado 17 minutos antes mesmo do tornado ter tocado o chão. Quando o fez, não era aparente para as pessoas em seu caminho que um tornado estava se aproximando. Parecia uma grande parede de nuvens que estava cercada por chuva e vento, e qualquer um com um olho destreinado não teria sido capaz de reconhecer o perigo que estava chegando. O tornado de Joplin foi mais semelhante a um tornado comum, pois durou 38 minutos. Mas este se destaca da maioria dos outros devido à sua enorme forma. As pessoas de Joplin não estavam totalmente conscientes, mesmo com aviso prévio de que o que estavam vendo era na verdade um tornado. Como resultado, muitos não procuraram abrigo, o que poderia ter salvado suas vidas. Ele atingiu uma largura de quase 2 quilômetros e cobriu uma distância de aproximadamente 35 quilômetros. O tornado matou 158 pessoas e feriu cerca de 1.150 outras. Foi o tornado mais caro a atingir os Estados Unidos, totalizando cerca de 2,8 bilhões de dólares em danos. Número 2. Harlan 2004. Quando pensamos o que faz um tornado perigoso, a primeira resposta que pensamos é a rapidez com que os ventos podem soprar. Alguns de nós podem até dizer que tudo depende de onde o tornado decide aterrissar. Se está no meio de uma área rural, não haverá muito dano, mas se o tornado aterrissar em uma área densamente povoada, o perigo é real. Durante a tarde de 22 de maio de 2004, havia um poderoso sistema de tempestades se movendo através do Nebraska e gerando vários tornados. Havia um em particular que era um poderoso tornado nível 4 que atingiu vários condados durante 1 hora e 20 minutos. Porém, não foi a duração do tornado ou mesmo sua força que chamou a atenção, mas a sua largura. Este ciclone media mais de 4 quilômetros de largura e é reconhecido pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica como o segundo maior tornado a ser registrado. A maioria das estruturas da cidade foi completamente destruída. Teve até um trem de carvão que foi tirado de seus trilhos. Apesar de tudo isso, houve apenas uma fatalidade, pois a cidade foi alertada com antecedência suficiente para se abrigar apropriadamente do tornado. Ele cresceu lentamente em intensidade à medida que se movia. Uma vez que chegou à cidade de Harlan, ele se intensificou em um poderoso tornado nível 4 e cresceu até seus 4 quilômetros. Ele percorreu uma distância total de 84 quilômetros e os custos totais associados a este tornado são de apenas 160 milhões de dólares. Número 1. El Reno 2013. Como acabamos de afirmar, o tornado Harlan foi o segundo maior tornado já registrado e é difícil imaginar exatamente quanto o maior tornado poderia crescer. Numa sexta-feira, dia 31 de março de 2013, um sistema de tempestades muito grande e poderoso estava se movendo através de Oklahoma. Ele gerou alguns ciclones fracos em algumas áreas rurais que não causaram danos. Mas houve um tornado em particular que atingiu cerca de 15 quilômetros a sudoeste da cidade de El Reno. Os meteorologistas estavam preocupados, pois este tornado em particular estava ganhando força e se tornando mais violento a um ritmo alarmante. À medida que se movia através da paisagem, ele rapidamente crescia em tamanho. O radar meteorológico móvel revelou ventos extremos de até 480 km por hora dentro do vórtice, um dos ventos mais rápidos já observados na Terra. Na época que o ciclone cruzou a rodovia 81, ele tinha crescido para um recorde de 4,18 quilômetros e ele viajou por uma distância de 16 quilômetros, com um tempo total no chão de cerca de 40 minutos. No final, 8 pessoas perderam suas vidas devido a este tornado, incluindo
4 caçadores de tempestades. Os danos totais foram de 40 milhões de dólares. Os meteorologistas denominam este tornado como o tornado mais perigoso da história da observação de tempestades, mesmo que não tenha atingido nenhuma cidade ou vila. Além disso, este era um tornado de vórtice múltiplo, na qual havia muitos vórtices girando em torno de uma área central. O tornado El Reno ainda detém o recorde de maior tornado da história. E aí, qual desses tornados você achou mais inacreditável? Conte pra gente aí nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de conferir os vídeos que selecionamos para você em nossas sugestões. Não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar as nossas notificações. Até a próxima!